Bom dia! Bom dia, bom dia! Se iniciou aí mais uma vez o nosso encontro Amiga do Céu. Você é mais que bem-vinda, mais que bem-vindo, né? Estamos aqui, daqui a pouco eu vou chamar minha amiga Lorena, linda, minha amiga do céu, bênção do Senhor Jesus na minha vida, para a gente estar batendo um papo maravilhoso e que sua vida seja edificada. Mas antes, por favor, gente, ó, já vai aí, compartilha, por favor, essa live com as pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra de Deus, né? Que sabe que precisa relembrar as boas promessas que o Senhor Jesus fez na vida dela, na vida dele. E estamos contando com vocês, tá bom? Para nos acompanhar e para participar também dessa live junto com a gente. Dilto, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Vou chamar aqui a minha amiga Lorena para estar participando dessa live, né? Vai ser bênção demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu quero já ver, chamar a galerinha aqui para entrar. Vai ser lindo. Cadê minha amiga Lorena? Aê! Oi, lindeza, Aê! bom dia, Chegou! bom Eu dia. tô aqui no treinamento do ao vivo com a minha amiga. Bom dia, Pri! Bom dia, Flávia! Que alegria ver vocês aqui. Lô, pode falar o seu bom dia aí, maravilhosa. Bom dia, gente. Estamos nós aqui juntinhos mais uma vez. Eu tenho certeza que, do jeito que o Senhor mexeu com a gente essa semana com essa palavra, vai mexer com todo mundo também. Com toda certeza. Lô, antes aí, né, da gente começar o nosso bate-papo, aproveitar que o pessoal tá tudo entrando. Eu tenho certeza que já estão compartilhando com os amigos para lembrarem que tem live hoje, Amiga do Céu, né? Com Exatamente. certeza. Vamos aí tá relembrando uma canção que fala exatamente do nosso tema de hoje, que é aprendendo a celebrar as nossas conquistas. E é muito legal quando a gente fala sobre quando a gente começa, eu e a Lu começa a conversar sobre as nossas lives, a gente fala, né, o que será que vamos abordar, qual assunto nós vamos conversar, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele prepara né, aquele maná gostoso pra gente, a gente fala, uau, esse pai é um pai de amor mesmo, é um pai de cuidado, de carinho, e traz tudo na hora certa, né, e durante minhas leituras, né, nosso preparamento, né? Jesus, ele tocou no meu coração e eu quero cantar um trechinho de uma canção para vocês. Eu posso, gente? Uai, Posso? manda ver. Não tem cantora, não tem como se diz, não tem aqui o violãozinho, mas tem um gogó aqui para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos e a sua visão. Aleluia! Eu queria cantar todo o louvor aqui, mas é esse trecho mesmo que a gente quer deixar destacado hoje, né? Se tentaram matar os seus sonhos, se tentaram destruir aquilo que Deus prometeu na sua vida, ó, não é tempo de desistir, é tempo de lembrar. Amém? Amém. Bom dia, pessoal, tá entrando aí. E aí, Lolo, vamos começar o nosso bate-papo. Tem Glória a bastante Deus. gente abençoada já aí para tá entrando nesse papo com a gente. Por favor, gente,
Da última live eu li lá os comentários e é muito bom saber que enquanto a gente está conversando, vocês também estão falando, vocês também estão comentando, vocês também estão passando para a gente um pouquinho da vivência de vocês, né? Isso é bênção demais, que os testemunhos de Deus ele possa sobrecair, né? Ser derramado sobre as nossas vidas, testemunhos de bênção. Amém? Amém, amém. Diga um pouquinho do que você tem a dizer, Lô, sobre aprender a celebrar as suas conquistas. Antes, eu queria fazer uma oração. Quer dizer, eu queria não, eu quero, né? Porque minha mãe sempre fala, né? Quem queria, quem não quer mais. Não quer mais? Não quer mais? Pois é. Amém. Eu quero, né? Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Na verdade, o nosso anseio é nunca sair da Tua presença. Porque o Senhor não está com os ouvidos tampados, nem com as mãos encolhidas, para que o Senhor não possa nos ouvir, para que o Senhor não possa interagir conosco. E nós queremos, Deus, que nesta manhã a Tua presença seja sentida em cada lar. Cada momento. Se essa live foi escutada agora, foi escutada amanhã, foi escutada à noite, de madrugada, não importa o horário, não importa o lugar. O que importa, Senhor, é que a Tua presença seja manifesta. O que importa é que as pessoas possam sentir a Tua presença, Pai. Que o Teu nome seja ecoado. Que a Tua existência, Senhor, possa se tornar concreta em nossas vidas. E que nós possamos ter o nosso coração como uma terra fértil. Pai, hoje nós adubamos essa terra. Hoje nós regamos essa terra, porque a semente que vamos receber é uma semente que pode transformar a nossa vida. É uma semente que pode mudar a história da nossa família. Então, Senhor, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor pode mover céus e terras em favor de nós, para que a Tua palavra seja manifesta através das nossas vidas. Então, fala conosco nesta manhã. Que não seja eu ou a Michelle a falar, mas que seja o Teu Espírito através de nós. E que os corações recebam essa palavra como uma forma de transformar os nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Filha do céu, preciosa. Gente, bom dia novamente. Eu e a Michelle, a gente tem tido muita graça de Deus, no sentido de que a gente até pensou, gente, em escrever roteiros do que nós iríamos falar, mas o Senhor, Ele tem agido de uma forma tão graciosa, porque quando a gente termina uma live, aí fala assim, amiga, e semana que vem? Aí a gente fala assim, Deus fala. E aí, quando foi na segunda-feira, ela falou assim, amiga do céu, vamos orar por esta live da semana, porque, Lori, o que nós vamos falar? Qual vai ser o tema? Eu falei, amiga, Deus vai falar. E o Senhor falou com a Michelle poderosamente. E quando a Michelle falou comigo, isso foi mexendo com o meu coração também. Porque a gente começa a entender que a palavra precisa mexer primeiro comigo, precisa mexer primeiro com a Michelle, para que a gente possa muito mais do que simplesmente anunciar o Evangelho, a gente possa testemunhar o que o Evangelho tem feito em nossas vidas, né? Então, amiga, eu nem vou começar. Começa tu. Amém. Eu já estou aqui nas anotações, que eu falei, Deus, eu preciso colocar mais coisa aqui no papel, que o negócio está vindo. O que acontece? Nas leituras que o Senhor tem nos dado, nas palavras, Deus ele colocou muito sobre celebrar as conquistas. O que é celebrar as conquistas? Não é só você agradecer, agradeço que hoje eu conquistei um carro, agradeço que hoje eu conquistei uma moto, uma casa. Essas celebrações são celebrações fáceis. É muito fácil celebrar isso, né? Essa conquista do comprei algo. Hoje a celebração que nós estamos te convidando a celebrar é uma celebração maior. É uma celebração que você se esquece que você tem, né? Nós estávamos falando sobre Penina e Ana, né? Duas pessoas que tinham o que celebrar. Elas tinham que se lembrar, mas não percebiam. Eu coloquei aqui que nós acabamos nos comparando tanto, né? Por exemplo, eu sou... eu vou colocar uma profissão, tá, Lô? Uma profissão. Eu sou advogada, né? Minha advogada, para quem não sabe, eu tenho uma amiga advogada linda aí. Eu sou advogada, né? Eu tenho um potencial muito grande, né? Eu sei exercer, eu sei fazer, eu sei, né? Eu tenho isso. Só que tem um simples detalhe que às vezes eu não sei fazer, mas a outra pessoa sabe. Então o que eu faço? Eu acabo com aquilo que eu tenho. Eu não sou boa,
eu não sei fazer, eu não tenho potencial para isso, eu não... Sendo que você tem, mas o se autocomparar com outras pessoas faz com que você não perceba o seu potencial. Penina e Ana, elas viviam exatamente isso, né? Quando você para ver que uma tinha o amor, aquele amor entregue do marido para ela, que ele sempre separava o que era melhor para ela, né? Ana, por mais que ela não tinha filhos, o marido dela, ela sabe que ela tinha aquele amor constante sobre a vida dela, né? Aquele cuidado, né? Do tipo que diz, Deus, você não me deu filho, mas você é a mulher que eu mais amo, né? A mulher que eu quero, a mulher... Então ela tinha esse amor. Só que ela tinha uma certa inveja, né? Uma inveja, um certo receio, porque Penina tinha o que ela não tinha, que era filhos. E Penina vivia a mesma coisa. Penina, ela não tinha aquele amor, aquela entrega do marido, né? Que naquela época era, o marido tinha mais de uma mulher, enfim, né? E ela não tinha esse amor, essa entrega do marido. Tinha os cuidados, mas não tinha aquilo que ela queria, igual Ana tinha. Só que ela podia gerar filhos. Ela podia gerar filhos. E ela perdia, muitas das vezes, o tempo maltratando Ana, trazendo um peso sobre a vida de Ana. Por quê? Para mostrar aquilo que ela tinha. Por quê? Porque ela tinha inveja daquilo que Ana tinha e ela não. Então, olha a perca de tempo que as outras tinham, que uma ficou com a outra, né? Aquela perca de tempo, uma sofria porque eu não tenho aquilo que ela tem, né? E a outra do mesmo jeito, quando na verdade as duas tinham muita coisa. As duas tinham muita coisa. Celebrar o que você tem é a chave de tudo. Ele tem uma casa, um carro, uma moto e eu tenho minha casinha. Amém. Eu celebro a minha casinha porque minha casinha foi Deus que me deu. E glória a Deus pela casa dele. Porque ele já foi abençoado. E a minha vez vai chegar. E ontem foi muito legal que eu falei assim, eu preciso anotar mais. E Deus foi me trazendo assim, mais coisas. Tipo assim, sobre... No nosso cotidiano, Lô, se você quiser falar a qualquer momento, você me dá um stop aí. Fica à vontade. Falou sobre ceder provocações. Sobre ceder provocações, né? Hoje em dia, as coisas não são fáceis, na verdade nunca foram, mas hoje o nível de competição das pessoas, o nível para dizer quem é melhor, né? São empresas brigando contra empresas, sendo que todas, né, podem ter cada um o seu cantinho, né? São pessoas dentro da empresa de trabalho ali que lutam com setores, sendo que poderiam se unir. É dentro da igreja aquela luta, tipo assim, de provocações, eu canto melhor, eu varro a igreja melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando é momento de dar um basta. Quando seria aquele momento de dar um basta, né? Eu coloquei aqui, não dê ouvidos para quem não acredita nos teus sonhos. Verdade. Não dê ouvidos. Os seus sonhos, às vezes, estão bloqueados porque você ainda não teve atitude como Ana. Deixar a Penina para trás e lembrar que é Deus que controla os seus caminhos, né? Porque o que fazia a Ana não alcançar o sonho dela, alcançar esse milagre na vida dela, não era porque Deus não podia fazer, é porque o foco dela estava errado. O foco dela estava mais nas más línguas, como na live passada, nas palavras malditas, né? Do que no que Deus tinha para a vida dela. Ela sabia o que Deus tinha para ela, só que a palavra do homem estava sendo mais forte. O que o homem dizia estava sendo mais forte. Deixa eu ler o que a Priscila colocou. Infelizmente, as pessoas se preocupam mesmo em mostrar que é melhor. Exatamente. Só que o problema maior, além das pessoas querer mostrar que é maior, somos nós se apegar naquilo que elas querem dizer que somos. Uau. O problema maior não está na palavra. Foi. Uma coisa que me chama muita atenção. Eu vou mostrar um negócio aqui, tá? Ó pra minha unha. Tá vendo? Gente, minha unha ela é muito pequenininha. Ela é frágil. Eu ruí unha durante muito tempo na minha vida. E algumas pessoas já olharam pra minha unha e disseram assim, isso aqui é unha de advogada? Querendo construir um padrão de felicidade, de satisfação sobre a minha vida. E em alguns momentos, gente, eu murmurei muito sobre a minha unha. Eu amaldiçoei a minha cabeça, dizendo, que cabeça é essa de você ficar pensando em ficar ruindo unha, etc e tal. Até que um dia,
Eu vi na internet um vídeo de uma moça que ela foi fazer essas unhas. Ó, entendam o que eu vou falar, tá? Eu não estou dizendo que você colocar uma unha postiça, uma unha de silicone, de não sei o que, brerê, brerê, seja lá o que for, é errado, tá problema, nada disso. Porque eu tenho amigas que já têm unhas assim há 4 anos e elas são super felizes. Mas a moça, de tanto que falaram no ouvido dela, que a unha dela era feia, que a unha dela era feia, que a mão dela não condizia com a profissão dela, ela foi colocar, só que infelizmente o organismo dela não recebeu bem aquilo. E teve fungos e ela teve que extrair todas as unhas das mãos. Passou por um processo muito doloroso, porque ela entendeu que a satisfação dela estava no que o outro estava falando. E o que o Senhor começou a ministrar muito forte ao meu coração é: Lorena, você deixa de celebrar as pequenas coisas que eu te dou, ou as coisas que eu te dou, por causa do padrão que os outros colocam. Gente, eu acho a minha unha a coisinha mais fofinha, parece mão de criança. Minha mãe sempre fala, né? As mãozinhas de criança, coisinha mais linda que ela já viu. E é verdade, minha mão é toda queimadinha, porque eu fui desobediente quando pequena e eu fui mexer com ferro elétrico e estava ligado, estava quente, e eu queimei as minhas mãos. Sabe? A gente não pode entrar num ambiente de satisfação do outro para que a gente comece a ver o que nós temos para celebrar. Por exemplo, eu amo mesa posta. E eu só tenho um jogo de prato, que é um jogo de prato branco. Só tenho ele. Mas eu tenho que ficar satisfeita porque eu tenho aquele jogo de prato. E montar aquilo que eu tenho, celebrar o que eu tenho. Porque eu sei que Deus vai levantar alguém para me dar um jogo novo, de outra cor. Ou até mesmo eu vou comprar, eu vou adquirir meu jogo novo de outra cor. Mas quando eu começo a murmurar, quando eu começo a competir com o outro, eu tiro a graça da celebração das coisas de Deus na minha vida. A gente não pode permitir que essas mentiras tirem a graça de Deus para nossas vidas. Sabe? Verdade. A gente não pode permitir que isso aconteça. E a gente precisa aprender a celebrar nas pequenas coisas. Sabe por quê, Michele? Me veio muito as duas parábolas que a gente já ouviu várias vezes, que estão lá em Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A gente vê um pastor que tem 100 ovelhas. E quando ele se dá conta, ele perdeu uma. Mas ele deixa aquelas 99 ali no pasto, bonitinhas, e vai atrás daquela uma. E quando ele a encontra, ele celebra, não só ele mesmo. Ele não guarda, ele não retém aquela felicidade de uma ovelha. Ele celebra com outras pessoas. A mesma forma, a mulher da dracma perdida, ela tinha 10, aí ela perdeu uma. Mas ela se empenha em procurar, e quando ela encontra, a celebração não fica retida nela, ela convida outras pessoas. Sabe o que isso me leva a pensar? É que é o seguinte: de 100 ovelhas, uma se perde, significa que é 1%. 1% tem que te levar a celebrar profundamente. Porque esse 1% faz parte da completude de Deus na sua vida. Esse 1% faz parte da completude de Deus na minha vida. Naquela dracma perdida, 10 dracmas, perder uma era 10%. 10% também precisa ser motivo de celebração na minha vida. Porque esses 10% faz parte do 100% da completude de Deus. Às vezes nós esquecemos, Michele, de celebrar as pequenas coisas. Porque nós não entendemos que essa pequena coisa faz parte da plenitude daquilo que Deus tem para nós. Sabe? Exatamente. A gente se perde nas comparações. A gente se... Michele, hoje o meu cabelo, se vocês olharem, meu cabelo ele é muito fininho, gente, muito pouquinho. Michele, eu tinha um cabelo liso, 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 liso. Mas eu queria ter um cabelo igual o seu, cacheado, cacheado, cacheado. Aí eu peguei e dei uma bendita permanente no meu cabelo, permanente afro no meu cabelo. Porque eu queria ter os cabelos cacheados, porque pra mim, cabelo cacheado é que era bonito. E meu cabelo caiu os tufos, amiga. Eu não tenho mais o cabelo que eu tinha antes, ele não retornou, mas eu também não tenho o cabelo cacheado que Michele tem, porque ele não é para ser o meu cabelo. Só que tem uma coisa, durante muito tempo, eu era insatisfeita com o meu cabelo como ele está hoje. E eu tenho aprendido a celebrar o meu cabelo. E o meu cabelo tem crescido, o meu cabelo tem fortalecido. Isso aqui, gente, tá vendo que é bem ralinho ainda? Mas era totalmente ralo, dava pra ver o meu couro cabeludo. E eu só murmurava, eu só reclamava.
E eu ficava tentando colocar, né, sem autorização da mamãe. Isso mesmo, mãe. Quando não ouve a mãe, dá a porcaria. E aí, o que que acontece? Eu fui e hoje eu aprendo a celebrar o meu cabelo. E eu sei que o Senhor vai restaurar o meu cabelo à medida que eu aprendi a celebrar o que hoje eu tenho. A gente precisa entender, o Senhor tem uma completude pra gente. Mas quando a gente começa a celebrar aquilo que a gente tem, o Senhor começa a nos colocar diante da completude dele. Sabe, quando você começou a falar sobre Ana e Penina durante a semana e a gente conversou Sim. sobre isso, o Senhor começou a trazer em meu coração. Ana, ela não conseguia focar na valorização do esposo dela, né? Ela não conseguia focar. Para ela, de nada valia aquilo. Para ela, o que importava tanto era o filho. Mas olha só para você ver uma coisa. Quando ela entendeu que o desejo dela precisava satisfazer ao Senhor em primeiro lugar e viver a satisfação do Senhor em primeiro lugar, ela teve o filho, mas o filho também não ficou com ela. Eu anotei exatamente essas coisas. Eu tô aqui já, assim, Deus trouxe assim, muita coisa na minha memória, sabe? E primeiro, só acrescentando no que você disse aí, Ana, ela pediu a Deus um filho, né? E eu tinha colocado aqui, entregue sua confiança no Senhor, né? Entregue a sua confiança no Senhor. E aí eu até separei aqui um versículo que rapidinho eu vou ler para vocês e vou falar algo muito importante, que Ana, ela pediu ao Senhor o filho, né? E depois que o Senhor deu para ela, o que ela fez? Ela agradeceu e entregou de volta. E deu de volta para ele. Por quê? Para mostrar que ela entendeu que o que faltava na vida dela não era o filho, era a confiança em Deus. Uau! Era a confiança em Deus. Porque se fosse o filho, ela não daria para o Senhor. Ela ficaria com ele até ele crescer, até ele ficar velho. Ela não daria, não entregaria para ele. Ela entendeu que o que precisava era confiança em Deus. O que faltava na vida dela era a real entrega a Deus. E aí eu coloquei aqui, no Salmo 37, 37, 4 e 5, tá escrito assim, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como luz e como a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Gente, vocês não estão entendendo. Assim, você estava falando, meu choro estava aqui embargando, porque eu vim para cá, para Arraial, tem 4 anos, né? Que vai fazer 4 anos. E, gente, no começo foi muito difícil celebrar minha conquista, né? Poxa vida, eu saí de São Paulo para sair do aluguel e construir minha casa, né? Então, olha aí, tipo, era para me estar regozijada, pulando, saltitando de alegria, falando, gente, eu tô na minha casa, mas eu chorava. Eu chorava ao invés de eu agradecer a Deus. Porque eu conquistei minha casa, olha, estou na minha casa. Eu chorava porque eu não tinha mais a minha geladeira que eu tinha, que era da melhor. Eu chorava porque eu não tinha meu sofá, que era do melhor. Eu chorava porque, ai meu Deus do céu, aquilo que eu tinha eu não tenho mais. Aquilo. Então, assim, quando eu entendi que o Senhor Jesus, quando ele faz por completo, eu passei a agradecer. Eu passei a ver as coisas com a beleza, mesmo que eu não via antes. Eu aprendi a fazer como Ana, entregar aquilo que é o meu sonho nas mãos de Deus. É colocar a mão na parede da sua casa. Eu não estou satisfeita de não finalizar minha casa, um exemplo, né? É você determinar, colocar a mão sobre as paredes da sua casa. Eu creio que ela será linda, como o Senhor Jesus, ele começou esse milagre na minha vida, ele vai continuar. Ana, enquanto ela ficou olhando para aquilo que ela não tinha, Deus não deu aquilo que ela pedia. Eu tenho uma coisa comigo sobre contentamento e gratidão. São duas coisas completamente diferentes.
Por exemplo, eu amo mesa posta e eu fico inventando histórias para poder montar a mesa. Mas você já teve aqui em casa, a minha mesa só tem 4 lugares. E eu tive que comprar uma Sim. mesa de 4 lugares porque a minha cozinha era bem pequena. Hoje eu estou na minha casa, a minha cozinha é menor ainda. Porém, eu coloquei a mesa na sala. E aí eu olhei esses dias e falei, agora cabe uma de 6. O que que acontece? Eu fiquei muito grata porque eu tenho uma mesa de 4 lugares. Mas eu não fiquei paralisada na minha gratidão. Eu Exatamente. sempre profetizo e sempre declaro. Eu quero uma mesa, na verdade, Michele, de 20 lugares. Eu fui numa casa em Trancoso, que quando eu vi a mesa de 22 lugares, eu quase pirei. Eu peguei na mesa, botei a mão, falei bem assim, Senhor, é isso que eu quero. Pai, me dá uma mesa dessa, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor vai me colocar em uma mesa com grandes mulheres de Deus, com grandes homens de Deus. Amém. E a minha Eu mesa não creio. pode ser resumida em 4 lugares. Então, eu preciso também saber quais são os desejos do meu coração e o que eles querem para mim, o que eu desejo para minha vida. Porque muitas pessoas querem uma mesa de 10 lugares para ostentação e eu quero para manifestação da glória de Deus. Sabe, Ana, quando ela entendeu que o filho dela não era para satisfação própria, que o filho dela era para satisfação dos planos de Deus, ela teve esse filho, foi abençoada, entregou esse filho no altar e ela ficou de longe contemplando a manifestação de Deus, porque se a gente parar para entender que no final do ministério de Samuel, ele pergunta assim: se vocês têm algo que eu lesei vocês, se vocês têm algo que eu fiz mal a vocês, me falem agora para que eu possa restituí-los. E ninguém encontrou nada. Então, essa mãe teve a satisfação da maternidade, mas, porém, sobre o ponto de vista, sobre os olhos de Deus. Quando a gente para poder ver que aquela mulher, ela festejou o encontro de uma dracma, ela não estava celebrando um encontro de dinheiro. Não, ela estava contemplando algo poderoso que Deus tinha restituído a ela. Engraçado é que ela começou a botar luz dentro da casa. Existem valores, existem coisas que nós já temos em Deus, que pelo fato de nós não nos diligentemente nos entregarmos à procura daquilo, a trazer luz para nossa casa. Por exemplo, Michele, quando você fala assim, Senhor, eu saí da casa alugada e eu vim para casa própria. Eu estou na mesma situação que você. Saí da casa alugada e vim para casa própria. Mas eu tenho parcelas a pagar, você tem coisas para terminar de construir, mas a gente precisa glorificar a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo. Mas não é porque a nossa gratidão significa paralisação. Gratidão significa continue porque tem algo maior. Continue porque nós precisamos construir algo muito maior em Deus. Celebre as suas conquistas porque há conquistas maiores que Deus tem para nos oferecer. Quando nós Enquanto você vai celebramos celebrando, Deus ele vai operando, né? exatamente, quando nós celebramos uma pequena conquista lá em deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Ó, em Mateus 28, 25. Mateus 25, 21, ali vai estar falando sobre aquela parábola dos talentos, que a gente também conhece, mas o Senhor fala assim, olha, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está dizendo para mim, para você. Você tem que ser fiel no pouco. Você tem que ser fiel naquilo que Deus está te entregando agora. Quando você é fiel, quando você festeja, quando você celebra, quando você cuida, quando você administra com carinho. Eu administro essa mesa de 4 lugares com carinho. As pessoas que se assentam nessa mesa são cuidadas com zelo e carinho. Sabe por quê? Porque no dia que Deus me colocar na minha mesa maravilhosa de 22 lugares, eu não vou me ensoberbecer, eu vou louvar ao Senhor pelas 22 pessoas que vão sentar nessa mesa. E elas vão se sentir amadas e cuidadas da mesma forma. Por isso que eu creio que a minha mesa vai ser de 22 lugares. Agora deixa eu dizer para vocês, gente, para eu ter uma mesa de 22 lugares, eu preciso ter uma casa com um espaço poderoso. Então, se você consegue ser fiel em uma mesa de 4 lugares, se prepara para a mesa de 22. Se você consegue Glória a ser Deus. fiel com uma pessoa que senta ao teu lado,
sabe? Que são pessoas pequenas diante dos olhos do homem, mas são grandes diante dos olhos de Deus. Te prepara, Deus vai te colocar em mesas poderosas. Nós precisamos festejar as pequenas coisas, porque as pequenas coisas nos impulsionam a conquistar grandes coisas. Mônica, você é uma das pessoas que vai estar nessa mesa com toda certeza. Eu creio, Pode falar. Pode falar. Só concluindo. Então, quando eu celebro o que é pequeno, Deus me coloca sobre o grande. Eu vou falar um negócio bem pequenininho, cara. A minha filha, ela vai se formar agora em arquitetura. E ela pediu uma viagem. E a gente ia pegar uma mala emprestada. E ela estava satisfeita, porque eu falei, filha, não vai dar pra gente comprar uma mala agora. Mas o Senhor queria presenteá-la com uma mala, sabe? O Senhor queria muito. Mas eu estava dizendo não. E aí nós pegamos a mala emprestada. E o Senhor foi e levantou pessoas para poder abençoar a minha filha, né? A minha mãe, a mim, para poder abençoar a minha filha com uma mala nova. Aí ela chegou, olhou para a mala, falou bem assim, uau, eu tô com uma mala nova. Mas eu um dia terei a mala dos meus sonhos. Ou seja, ela festejou a mala que ela recebeu, mas ela não vai parar. Ela não vai paralisar os sonhos dela diante de uma mala. Porque Deus tem para ela um conjunto. Sabe? A gente precisa entender que quando eu celebro, Michele, algumas pessoas começam a olhar, tipo, deixam de entregar algo poderoso em Deus por causa da quantidade de pessoas que tá vendo. Ó, isso o Senhor tá começando a ministrar no meu coração. As pessoas que me acompanham sabem que eu já fiz live que só tava eu e mais uma pessoa assistindo. Entendeu? Eu e mais uma pessoa. E olha Deus só, rapidinho, manifestando. Rapidinho, Lô. Meire, você que tá colocando aí, depois quero orientação de leituras, me manda no privado. Meire, olha, coração pra você. Hoje, antes de começar a live, eu falei, antes de finalizar a live, eu tenho 2 livros que eu vou indicar como leitura e vou colocar no Pixel para todo mundo ler depois. Então, eu vou te contar, depois eu vou deixar eu vou te contar quem é essa Mônica Meirelles. Para vocês depois procurar esse livro para fazer essa leitura que vocês vão amar e vão se identificar. A Mônica Meirelles, ela já me acompanha desde a pandemia. E ela é uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas a gente tem um carinho muito intenso um pela outra. E ela me acompanhou em lives. Eu fazia sessões de live 5 da manhã, tava lá, Mônica acordada 5 da manhã. Eu fazia de noite, Mônica... Então, assim, Mônica é uma pessoa muito preciosa. E Mônica tem visto a transformação na casa dela, através de toda a sede e fome que ela tem de Deus, sabe? Mas só para eu finalizar, Michele, para eu te passar. A gente precisa entender que celebrar as pequenas conquistas não nos impedem de viver as grandiosas coisas que Deus tem para nós. Então, só que quando eu deixo de celebrar as pequenas conquistas, eu deixo de viver as coisas grandiosas. Porque a murmuração paralisa a manifestação de Deus na nossa vida. A murmuração, a comparação paralisa o que Deus tem para nós. Mulheres, cada uma de nós aqui tem uma identidade, tem uma característica. Cada uma de nós aqui tem um jeito de ser. E Deus vai contemplar o nosso jeito. Fique feliz como você é, mas não se contente como você está. Busque melhorar. Segue aí, irmã. Deus. Ai, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Essa live é para lembrar cada uma de nós que nós temos sim o que celebrar. Michele, eu não lembro nada agora. Eu vou te fazer lembrar uma coisa. A sua vida já é uma celebração. Michele, eu não lembro o que celebrar. A sua saúde é uma celebração. Mas eu tô meio assim. Enquanto você tá meio assim, o Senhor Jesus está cuidando de você. Enquanto a vida, a esperança. A folha de vida, o Senhor Jesus ele ainda pode fazer. Então você já tem o que celebrar, né? É muito lindo esse encontro que o Senhor Jesus marcou conosco para nos lembrar de celebrar. Estamos lembrando de chorar. Estamos nos lembrando de dizer, por que será que acontece isso? Por que será que aconteceu aquilo? Aquela colocou, alegrai-vos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, passou. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 15. É você exatamente pegar a alegria
né? É pegar as coisas boas que têm acontecido na sua vida e fazer com que elas sejam maiores, né? Sim. Enquanto a Lu estava falando aqui, é muito lindo de se ver, porque eu falo para os meus filhos, né? Filho, olha, às vezes eu dou um exemplo, filho, olha, o que você acha? Então a gente vai poder fazer só isso aqui, né? Não vai dar para fazer tudo isso. Eles, não, mãe, tá bom. Não, se é isso daqui, né? O importante é que a gente tem. É você ensinar na sua casa a simplicidade do agradecer. Hoje as Sim. crianças, elas estão sendo incentivadas, quando eu falo as crianças, jovens, adolescentes, adultos também entram nesse mundo do que tem que ser tudo. Eu preciso do celular de última geração, que não sou nada. Minha casa precisa estar a top, senão eu sou uma pessoa vista como uma pobre, coitada. Se minhas roupas não foram uma roupa de uma marca melhor, é porque eu não estou me enquadrando em algum lugar. Para. Sim. Vista o que você tem. Arrume sua mesa aqui. Michele, hoje eu tenho arroz, feijão e ovo. Glória a Deus. Eu vou arrumar a minha mesa, glorificando a Deus, porque eu tenho aqui o que se alimentar. E vou falar, Deus, ó, hoje eu estou comendo isso, amanhã eu vou comer isso, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. Cadê a sua confiança em Deus? Uma coisa leva a outra, é você sair agradecendo a Deus pelo que tem, já profetizando na sua vida. Porque às vezes, em vez de você profetizar na sua vida aquilo que você quer e agradecer a Deus por que você tem, você está dando espaço para murmurar porque não tem e ouvir as pessoas falando que você não vai ter mesmo. Verdade. As pessoas hoje não pensam antes de falar. Acabou o filtro das pessoas. E como acabou o filtro das pessoas, como a gente falou na live passada, eu estou querendo falar bastante a live passada, que é para vocês entrar na live passada, para vocês ouvir lá. É sobre as palavras mesmo, benditas e malditas, né? As pessoas não pensam antes de falar, mas nossos ouvidos precisam também aprender a peneirar. Sim. Enquanto Ana não parou para peneirar os ouvidos delas e querer realmente ouvir a voz de Deus, Ana, eu tenho certeza que quando ela falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu confio no meu Deus, mas eu confio da boca para fora, então eu sei que ele pode fazer, mas será que é? Igual a gente falou, será que, né? Eu confio em Deus, mas será que é confiar de coração aberto? Tem pessoas que estão em depressão, não é porque é para estar em depressão, mas é porque em vez de ouvir a voz do Senhor Jesus, está ouvindo a voz do homem. Verdade. Tem pessoas que estão vivendo em mundo de tristeza e angústia dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, vivendo uma opressão, um peso, não por causa que Jesus decretou aquilo, é os planos de Deus para minha vida, por isso que eu estou passando por isso aqui. Não. Você está passando por isso porque você está escolhendo a quem você quer ouvir. Exatamente. A quem você quer confiar. Entendeu? Tem pessoas de fora, e lamento dizer, às vezes por falta de sabedoria e porque você sabe que você está sensível até as palavras dos que estão de dentro, você se deixa ofender. Porque sim, gente, os que estão próximos e os que estão dentro do nosso lar também nos machucam. Mas sabe o que é mais interessante? Nós também machucamos. Sabe o que é muito interessante também, Michele? Às vezes existem algumas palavras que vão nos machucar, mas é para nos despertar. Eu penso, sabe o quê? Uma pessoa que... Pode falar. Não, pode falar, depois eu termino. Pode falar. Eu penso que uma pessoa quando está com câncer, não vai adiantar você vir com uma palavra muito carinhosa, meiga. Não, às vezes é necessário uma palavra que nos confronta para que a gente desperte. Porque como é que o médico trata um câncer? Ele te abre, tira aquele caroço e depois taca raio em você e quimioterapia. E é um tratamento que quase te leva à morte. Mas é para matar aquilo que está te matando, para te despontar para aquilo que você tem para viver. Existem algumas palavras, gente, que às vezes vêm para nossa vida, que nos machucam, que nos ferem, mas nos despertam. Sabe? Mas nos despertam. E a gente precisa entender, sabe por quê? Olha só, Ana estava jogada diante do Senhor, ela estava derramada diante do Senhor, chorando muito, pedindo desesperadamente por um filho. E aí vem o sacerdote, aquele que a gente aguarda uma palavra de ovelhinha, coisinha cuti-cuti, coisinha bonitinha. E ele vem e fala assim, tá bêbada, é? Tá maluca? Aquela palavra
confrontou a Ana, machucou a Ana. E ela disse assim, não estou doida não, eu despertei agora, eu só estou aqui diante do Senhor pedindo um filho. Aí ele falou assim, então vai, Deus vai te conceder o desejo do seu coração. E ela foi para casa, limpar a casa, comer, ela foi cuidar. E às vezes a gente paralisa a nossa vida por causa de uma palavra dura que a gente recebeu. Se Ana tivesse, ao invés de ter despertado, ela tivesse parado e falado assim, nossa, o sacerdote disse que eu tô bêbada, eu tô aqui adorando ao Senhor, pedindo a Deus. Ai, e se ela continuasse ali, murmurando e chorando? Agora, por um segundo motivo, juntando mais uma coisa, o pedido do filho e uma palavra de um sacerdote, essa mulher não teria se desenvolvido, ela não teria abandonado aquele aspecto de murmuração e de reclamação e entrado num ambiente de descanso, de gratidão a Deus e de viver a vida e conquistar e Deus entregar. Sabe? Então, às vezes, a gente também precisa ter um despertamento na nossa mente que as palavras duras também nos fazem crescer. Ou nos fazem despertar para aquilo. Assim, não é bem assim, não. Eu não estou bêbada. Você está errado. Eu não estou bêbada. Eu estou aqui pedindo a Deus algo. Então, tudo bem. Receba em nome de Jesus. Ou você pode, até o sacerdote agora disse que eu tô maluca, até o sacerdote disse que eu tô bêbada. Então, cuidado. Nós também estamos vivendo diante de uma sociedade que quer colocar todo mundo, os homens como mega frágeis e as mulheres masculinizadas. Entendam, nós precisamos entender. Nós estamos em um ambiente que é inóspito para o nosso crescimento. Mas nós temos um ambiente que é propício para o nosso desenvolvimento. Porque se nós deixarmos que as coisas externas roubem de nós a alegria da salvação, a alegria de viver com Deus, a alegria de celebrar as conquistas, nós vamos morrer, literalmente, no deserto. Nós vamos literalmente perder bênçãos poderosas em Deus. E quando você falou, Michele, celebre a vida. Sabe o que o Senhor falou comigo? Muitos estão esquecendo de celebrar a salvação. Davi, ele disse, eu não me lembro em qual salmo agora, irmãos, mas está entre Gênesis e Apocalipse, mas eu acho que está em Salmos. Davi, ele diz o seguinte, renova em mim a alegria da salvação. Muitos estão esquecendo de celebrar a nossa próxima vida com Ele. E o fato de esquecermos de celebrar o que Jesus fez por nós e a possibilidade de termos vida eterna pode nos fazer perder isso. Porque a gente entra num ambiente de murmuração, a gente vai entrar num ambiente do amor esfriar, a gente vai entrar num ambiente de comparação, a gente vai entrar num ambiente de retirar a glória de Deus das nossas vidas. A gente entra num ambiente de galinha ali, ó, só olha para baixo, achando que a nossa vida se resume a isso aqui. Eu quero ter a mesa de 22 lugares. Mas se Jesus voltar e eu ainda tiver uma mesa de 4, a glória dele, a presença dele, a vida dele vai ser manifesta na mesa de 4. Porque eu sei que eu vou me assentar nas regiões celestiais, em lugares poderosos com Deus. Nós precisamos entender. Há uma celebração que o Senhor está nos convocando a ter no dia de hoje. Há uma celebração da nossa vida. Há uma celebração da nossa salvação. Há uma celebração daquilo que foi preparado por Deus para nós vivermos. E nós não podemos permitir que nós vamos ser roubados e lesados por causa de uma comparação, por causa de um mundo que quer dizer que eu tenho que ter uma unha igual a de todas as mulheres, aquelas unhas cheias de não sei o quê. Cara, se aquela unha cheia de não sei o quê é a sua satisfação, beleza. Mas se isso não glorificar a Deus, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo em nós precisa satisfazer a Deus. Tudo em nós precisa glorificar a Deus. Tudo em nós precisa celebrar a vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão lindo o cuidado do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Eu digo sobre você que está assistindo, sobre você que vai assistir depois. Que o Senhor Jesus hoje está te convidando. É um convite muito especial. Chega, vamos deixar essa tristeza, esses porquê, essas angústias do lado. Comece a fazer, igual no livro de Jeremias, traga à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória aquilo que te traz esperança. O que te faz lembrar que Jesus ainda opera na sua vida? Michele, mas meu casamento tá assim. Michele, mas minha vida tá assim. Michele, no trabalho tá assim.
Para e pensa o que o Senhor já fez por sua vida, o que o Senhor Jesus te prometeu, porque até onde eu sei, e não me esqueço nunca, é que o que ele promete, ele cumpre. É verdade. E não é no meu tempo. A palavra dele jamais volta vazia. Jamais volta vazia. Então, hoje o Senhor Jesus está te chamando, falando, ei, sai dessa cama, sai daí desse buraco escuro, sai das palavras do homem que fala, para, não continua, não vai dar certo, não vai conseguir, você não é capaz, chega, não. O que Deus está falando no seu ouvido agora? Na live passada nós oramos para que Deus limpasse o ouvido de pessoas. Que Deus ele restaurasse os seus ouvidos. Que Deus ele abrisse os seus olhos. E hoje já está decretado sobre a sua vida, já está determinado sobre a sua vida, que os seus ouvidos vão estar abertos para ouvir o que Deus tem para falar para você. Porque o homem ele não sabe o que fala. O homem ele não tem noção do seu futuro. O homem ele não tem noção daquilo que Deus preparou para sua vida. Você está em tanto tempo de espera que falou, não vai dar mais. Ana, ela já estava em estado de desespero, não vai dar mais, eu estou esperando demais, não vai dar tempo mais, quem sou eu? Eu não vou conseguir. A minha possibilidade diz que não é para mim, mas quando ela resolveu confiar em Deus e se lançar por inteiro, se entregar por completo e falar, quer saber? Deixa o homem lá, deixa as provocações lá, deixa as palavras malditas lá, deixa as provocações, aquilo que me fere, aquilo que me diz que eu não posso, eu vou me ajoelhar no colo do Pai. E ela clamou ao Senhor Jesus, ela chamou a atenção dele, e ele, eu acredito, né, com as minhas palavras, que ele, agora sim você chegou ao ponto que eu queria, porque estava, eu vejo, né, essa cena, não sei se vocês são igual eu, se vai, quando eu começo a ler, eu começo a imaginar a cena, né, acontecendo. Então eu acredito que Jesus, Deus ele já estava preparado para ouvir a Ana. Ele já estava preparado. Então eu acredito que ele já estava com aquela bênção ali. Então, Ana, eu só estou aguardando você realmente confiar. Você realmente se lançar aos meus pés. Porque como nós falamos na nossa live passada, nós às vezes falamos que confiamos com a boca, mas não confiamos com o coração. Nós falamos que confiamos com a boca, mas não confiamos com a nossa atitude. Ana ficava o tempo todo, meu Deus, ai, por que Penina tem, eu não tenho? Por que Penina tem, oh Jesus? Nossa, mas por que Jesus? Ai, não. Mas ela não acreditava que Jesus podia fazer. Ela acreditava sim, né? Eu confio em Deus, né? Colocava a Bíblia aqui, ó. Eu vou para a igreja porque eu acredito em Deus, que Ele pode fazer um milagre. Aí eu tropecei aqui. Deus não vai fazer por mim. Já tem 20 anos que eu espero. Já tem 12 anos que eu espero. Não, olha aqui, olha, tá acontecendo isso aqui, eu nem sou formada nisso, não sou formada naquilo. Deus é quem vai te dar. Verdade. O que você quer? É o que você quer? Ah, Michele, mas é impossível. Eu não perguntei se é impossível, eu perguntei o que você quer. Porque até onde eu sei, o seu pai é um pai que faz o impossível. Verdade. É um pai que muda a estrutura, que transforma tudo, que faz Ana gerar vida e que faz muitos outros milagres, que faz uma mulher pecadora, samaritana, que vai buscar aquela água ali envergonhada, ali um poço de vergonha, um poço de humilhação, que para ela ali era humilhação estar naquele poço e buscar água, porque todos diziam que ela era pecadora porque ela tinha sim os seus pecados, mas que ela não se libertava deles. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus. E sabe o que aconteceu, meus amores? Aquele poço, que ela só ia envergonhada, com os pecados dela, com aquelas palavras de maldição que as pessoas olhavam ela na rua lá, a pecadora. Só vai buscar água sozinha, porque ela é impura. Não pode ir com ninguém. Para ela já não tem solução mais, porque ela é pecadora. Mas o dia que ela se encontrou com Jesus, Deus, ele trouxe a palavra, Jesus, ele trouxe a palavra sobre a vida dela e ela correu para pegar a palavra. E sabe o que aconteceu? Ela voltou no poço, mas ela não voltou no poço de vergonha. Ela voltou honrada com a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E ela ganhou a multidão para Deus. Porque a partir daquele momento ela reconheceu a voz de quem? De Jesus. Hoje
eu estou te fazendo um convite. Abra os seus ouvidos e reconheça a voz de Jesus na sua vida. Uau. Se você estivesse olhando como uma mulher samaritana, pecadora, cheia de erros, com a vida impossível de ser restaurada, né? Não importa o local, a área da sua vida que você quer restituição, quer renovação, quer os olhos de Deus, quer o socorro de Deus. Se você estiver hoje como Ana, chorando, amargurada, acreditando que aquilo não vai ser possível para ela, já está se rasgando, falando, Jesus, eis-me aqui, me dá um filho, né? Naquele oração de desespero. Abre os seus ouvidos. Deixa ele falar os seus ouvidos. Eu escrevi uma frase aqui no meu caderno, só deixa eu ler rapidinho. Eu coloquei assim: não viva as possibilidades humanas, viva o sobrenatural de Deus. Uau! Enquanto você estiver vivendo aquilo que o homem te diz que você vai viver, as possibilidades que o dia a dia te dá, você ainda não está vivendo aquilo que Deus te passou. Porque ele diz que você vai viver o sobrenatural. Além daquilo que ele viveu, você irá viver. Então, se você estiver baseado naquilo que o homem disse que você vai viver, é sinal que você ainda não está vivendo aquilo que ele tem para você. Olha que maravilha, a Linda, você falando aí, o Senhor ministrando aqui, e aí a Linda, inspiração, escreveu assim, ela ouviu a voz da verdade. Olha só, depois que Eli chegou para ela, falou bem assim, então que Deus, vá-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Aí olha o que aconteceu depois. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não havia mais desalento. E bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para sua casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com a sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se respondendo favoravelmente à sua oração. Olha só, diante de uma palavra da voz da verdade, porque Deus pode usar alguém para trazer a voz da verdade sobre nossa vida. Diante de uma palavra da voz da verdade, nós precisamos levantar e tomar as nossas atitudes, porque uma oração, ela conclui com uma ação. A palavra oração tem a palavra ação. E Ana agiu, e ela agiu, sabe como? Continuou adorando ao Senhor, mas foi se relacionar com o seu esposo. Somente Samuel viria através de uma relação com o esposo dela, porque Samuel não era Cristo para vir pela concepção do Espírito Santo. Mas ela precisava se relacionar com o marido dela para ela engravidar. Ou seja, existem promessas, existem milagres, existem coisas que tem para acontecer na nossa vida, que somente quando a gente voltar e se relacionar com o nosso cotidiano, se relacionar com os nossos afazeres, que Deus vai começar a cumprir as promessas, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou, ele vai cumprir. Então, o que nós precisamos entender? Que Ana, ela foi celebrar. Se a gente parar para pensar, olha, depois que adoraram a Deus, foram para casa. Sabe o que isso quer me deixar pensar? É que é o seguinte, nós precisamos adorar a Deus, adorar ao Senhor. Não ir para Deus apenas para peticionar. Ana parou de peticionar e ela começou a adorar. A adoração é um caminho de execução de milagres. Nós precisamos entender isso. Entendeu? Sabe, a gente precisa focar nessa celebração. Ou seja, quando ela começou a celebrar o Senhor. Quando ela começou a celebrar a casa dela. Quando ela começou a celebrar o casamento dela, o Senhor cumpriu o que ela precisava. O Senhor cumpriu o que ela queria. E ainda por cima teve compartilhado com Jesus, né, a realização dos seus sonhos. Amadas, a nossa mensagem nessa manhã é para que eu e você aprendamos a celebrar as pequenas coisas. A celebrar o que nós temos. Hoje, depois dessa live, se for necessário, escute novamente, pegue papel e caneta, sabe? Mas depois dessa live, você olha e fala assim, nossa, eu tenho uma televisão de 32 polegadas, louvado seja Deus. Mas, Senhor, eu tô querendo uma de 42, sabe? Comece a glorificar ao Senhor por tudo que você tem. Por tudo aquilo que está na sua casa, sabe? Pelo carro que está na garagem, pela moto que está na garagem, ou pela ausência de carro que está na garagem.
entendeu? Glória a Sabe, Deus. comece a celebrar todas as coisas. Porque o Senhor tem algo poderoso para nos entregar, mas Glória a depois que a gente Deus. começa a pedir e celebrar, pedir e celebrar, pedir Glória a e Deus. celebrar, peça. Não se contente com o mínimo, mas celebre e haja como uma Glória a forma de Deus. você vivenciar as coisas poderosas em Deus. Tem muita gente, ó, vou só falar aqui o que o Espírito Santo está falando. Tem muita gente querendo uma casa melhor, querendo um carro melhor, porque precisa de algo melhor para satisfazer as suas próprias vontades, mas esquecem de se capacitar para isso. Continua sendo uma pessoa que intelectualmente vai viver para poder ganhar um salário mínimo. E Deus está dizendo, na hora que você se preparar intelectualmente, eu posso abrir uma porta em que eu precise que você esteja em algo melhor. Deixa eu dizer, José só se tornou governador porque o pai dele lá atrás ensinou ele a contar. Era o único filho que sabia a contar, ler e escrever. Ou seja, ele foi capacitado lá atrás para que ele pudesse ser colocado num lugar de governo. Então, Deus só pode também fazer algo poderoso em nossas vidas quando nós nos capacitamos para viver aquilo que o Senhor tem para nos dar. E a gente simplesmente bota os olhos para a terra, assim, e só fica com o olho na terra e esquece de olhar para o céu. Do céu onde vem o nosso socorro, do céu onde vem a execução dos milagres, é do céu que vem todas as coisas poderosas. Mas é também olhando para o céu que a gente celebra tudo que a gente tem na terra. Glória a Deus. E a gente não pode Glória a esquecer de celebrar. Sabe? A mensagem que o Senhor quer trazer através da minha vida e da vida da Michelle. Não escute o que nós, a Michelle e a Lorena, veja o Espírito Santo trazendo uma palavra para você. Celebre o que você tem. Celebre as coisas que você tem. E se prepare, sabe? E tenha as ações para que Deus possa se manifestar. Porque Samuel só veio na vida de Ana quando ela parou de reclamar e murmurar. Passou a celebrar e foi dormir com o marido dela. E aí o filho veio. Então, peça sim, claro. Chore, clame a sua dor. É você que sabe qual é a sua dor. Chore diante do Senhor. Mas receba uma palavra de Deus de execução. Levanta, sacode a poeira, embora, minha filha, adorar o Senhor e se preparar e tomar as ações, porque se você não se relacionar com o seu marido, seu filho Samuel não chega. Então, se você não se relacionar com Deus, as poderosas promessas de Deus não vão chegar na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. E... Glória a Deus, aleluia. Pela graça, pelo amor, pelo cuidado de Deus sobre nossas vidas. Ai, apaixonada. Mas hoje o desafio é... Hoje, antes de terminar essa live, preciso desafiar vocês para na próxima live, né? Nas próximas lives a gente vai conversando. Eu quero vocês testemunhando a graça de Deus. Verdade. Eu quero te convidar hoje, eu vou te desafiar hoje a celebrar aquilo que você quer. Você ainda não tem. Seus olhos não te mostram, certo? Mas você vai celebrar hoje. Michelle. Hoje você vai pegar o seu dia para celebrar. Você vai trazer na sua memória algo que você quer celebrar. Eu já estou trazendo aqui na minha memória o que eu quero celebrar. Isso aí. E eu já vou celebrar o meu dia. Glória a Deus. Meu dia vai ser de celebração hoje, porque eu, como Ana, estou agora, Senhor, me lançando sobre os seus pés, declarando a minha confiança, declarando a minha entrega, declarando o Senhor Jesus que está feito. Como na live passada, está consumado, está feito, vai se cumprir. Michelle, você fez o convite para a gente celebrar. Mas aí eu vou fazer uma coisa. O Senhor deixou essa palavra aqui como testemunho, né? Para chegar à nossa geração. Quando você salvar essa live, eu vou fazer um acréscimo a esse desafio. Você vai escrever lá nos comentários dessa live o que você tem para celebrar. O que você tem de concreto hoje para você celebrar. E você também vai escrever assim, e já celebro e você vai escrever o que Deus vai fazer. Porque nós vamos testemunhar, nós vamos ver a execução de Deus. Então você vai celebrar pelo que você tem, vai colocar assim, ó, eu celebro pela casa que eu tenho. E também já celebro pela minha mesa de 22 lugares. Vamos começar a escrever. Esse é o desafio da gente.
Amém. E a gente precisa celebrar. Eu até me esqueci agora. É, a gente precisa celebrar o que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. Hoje, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, como eu, como qualquer um, que tem motivos para chorar. Tem motivos que dói, tem motivos para desacreditar de algumas coisas, tem motivos para sair da boca e se, mas que hoje a nossa vida possa ser usada para deixar o si de lado, a dor e a angústia de lado. Não dizer que esqueceu, porque somos seres humanos e essa dor ela vem mesmo, né? Mas lembrar do Pai de amor que está pronto a te ouvir e derramar a bênção sobre a sua vida. E esse desafio ele vai ser concretizado com testemunho sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que essa live ela possa ter sido maravilhosamente abençoada, edificada sobre a sua vida. Que hoje você possa, durante os comentários, mas não pegue ali só para digitar porque é legal, não pega só para falar porque é bonito, mas pegue com força. Rasgue seu coração como Ana rasgou o coração, com confiança em Deus. E celebre a sua conquista. Celebre a sua conquista. Michele, eu não estou vendo. Celebre a sua conquista. Não está nas minhas mãos. Celebre a sua conquista. O Pai de amor, ele está com ela em mãos, esperando o quê? O mesmo que Ana fez. Que você se rasgue, que você confie, que você chore no colo do Pai e fala, tudo bem, está aqui. Estou entregando nas suas mãos aquilo que eu desejo, o desejo do meu coração, com confiança. E vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ana, quando ela pediu um filho, ela não imaginava o que Deus tinha para fazer sobre a vida do filho dela. Ou seja, ela pediu um filho para ter uma realização ali. E depois ela percebeu que o que faltava na vida dela, na verdade, era um preencher real de Deus. E quando ela entregou o filho dela, ela não imaginava que Deus ia fazer tantas maravilhas através do filho dela. Então, aquilo que você está pedindo, o Senhor Jesus vai fazer muito mais. Além do que você imagina. Além do que você sonha, que você almeja. E através da sua vida, eu já estou determinando isso aí. Eu estou profetizando em nome do Senhor sobre a sua vida. A sua família também vai receber. Michele, mas não estão nos caminhos do Senhor Jesus. Michele, mas estão em vícios. Michele, mas estão desviados. Michele, não importa. Se a sua fé for como um grão de mostarda, já basta. Já basta. Através da sua vida, o Senhor Jesus vai transbordar sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, você vai contar testemunhos sobre filhos, sobre marido, sobre parentes que precisam do socorro de Jesus. Porque quando nós falamos celebrar conquista, também é celebrar a conquista dos nossos próximos. E principalmente a conquista do encontro com o Senhor Jesus. A alegria da salvação. Do encontro com o Senhor Jesus. É a alegria da salvação, é a alegria da sua família servir ao Senhor Jesus juntamente com você. Então eu creio, eu profetizo sobre sua vida que você vai viver além do que você imaginou. Celebre as suas conquistas, mesmo que você não veja elas ainda. Celebre as suas conquistas, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, dá vontade de parar. Pai, que nesta manhã essa palavra tão poderosa que o Senhor se manifestou aqui, Pai, possa realmente alcançar os nossos corações e se transformar em uma execução. Se nós precisamos, Pai, de uma palavra, de um sacerdote sobre nossas vidas, nós hoje recebemos a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Está consumado. Essa foi a palavra que Jesus lançou sobre nós. Então estão consumadas todas as realizações do Senhor sobre nós. E que nós possamos realmente celebrar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, aqui e na eternidade. Minhas irmãs, nós amamos ter vocês todas aqui, amigas do céu queridas, sabe? E o nosso convite é que você possa enviar essa live, depois que ela estiver salva, para outras irmãs, para outras amigas do céu, que também precisam receber uma palavra para fortalecer o coração, que também precisa receber uma palavra para poder fortalecer nessa caminhada, porque os dias têm sido difíceis. E essas palavras, elas não são apenas para serem palavras lançadas ao vento. São palavras que podem se transformar em decretos em nossa vida.
Então, hoje, nós queremos decretar que os pedidos que vocês estão colocando, que vão colocar nos comentários, vão se tornar decretos de celebração. Amém? Muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. E sábado que vem tem mais Amiga do Céu. Glória a Deus. Contamos com vocês. Um beijo, Deus abençoe o sábado de vocês. Bom aí celebrar as bênçãos, porque Deus vai fazer e a gente vai contar testemunho, em nome de Jesus. Isso aí. Amém? Beijo. Beijos.